13h30 eu ainda estaria disponível. Depois eu vou ter que ver o que está rolando aí no apartamento. Vamos à luta, então. Vamos à luta, Ivanildo. Vamos à luta, então. Primeiro, agradecer o convite para esse segundo encontro de redes da CTB, parabenizar por realizar o segundo encontro. Eu tive no primeiro encontro aí no Rio, aí nos sindicatos comerciários. É sempre melhor estar no presencial, porque depois do encontro a gente sai para tomar uma cachaça num botequinho aí em frente, né? Eu vou perder essa cachaça, além do que o Marcos está me devendo uma cachaça também, né? Mas não foi possível, fica no virtual. Parabenizar a iniciativa. Para vocês que perderam trechos da fala do Marcos, eu sugiro que na sequência assistam, porque está gravado, né? Tá gravada a fala do Marcos sem confete. Belíssima fala, belíssima fala. Eu acho que ele vai na questão de fundo, quer entender o estágio atual do capitalismo, esse capitalismo das plataformas, esse capitalismo da vigilância, né? E que essa é a questão de fundo, como que a gente enfrenta essa fase atual do capitalismo, essa fase tão destrutiva, tão regressiva do capitalismo, né? O Marcos estava falando, Marcos, essa semana saiu o dado o ranking da revista Forbes dos maiores bilionários do mundo. Dos 10 maiores bilionários do mundo, 7 são da área de tecnologia de informação, 7 são de Big Techs, né? O Elon Musk é o segundo lugar, segunda posição no ranking mundial dos bilionários. Ele tem um saldo bancário de apenas 195 bilhões de dólares. O Jeff Bezos, que é o proprietário da Amazon, é o terceiro, com 194 bilhões de dólares na conta bancária. Mark Zuckerberg, da Meta, que é o dono do Facebook, Instagram, WhatsApp, é o quarto lugar, né, com 177 bilhões de dólares na conta bancária, de saldo bancário. Bilhões de dólares. O Larry Ellison, cofundador da Oracle, né, é o quinto lugar, com 141 bilhões de dólares. Ou seja, dos 10, 7 são dessa área, são os donos dessas Big Techs, né? Um negócio impressionante, que é isso que você levantou. Então, quem não pegou aqui, em função desse problema da internet, não pegou a fala do Marcos, sem confete, não é porque ele me deve uma cachaça, foi uma belíssima fala que pega a questão de fundo, que é o estágio atual desse capitalismo, esse capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância, e como enfrentar isso, porque até agora o movimento dos trabalhadores, o campo popular, o campo de esquerda, o campo socialista, não conseguiu dar a resposta de como enfrentar isso, né? E a barbárie vai se aprofundando no mundo inteiro, com guerras, crises, fome e tal. Então assistam a fala do Marcos, é uma baita aula para entender em que mundo que a gente está vivendo. Queria dar uns pitacos, então, mais pelo terreno da política, assinando embaixo o que o Marcos, com grande competência, falou. Eu acho que a gente discute comunicação nesse contexto mais geral, nesse contexto mais geral do que é o capitalismo hoje, e nesse contexto mais geral do que é a luta política hoje no mundo e no Brasil, né? Nós estamos vivendo, no meu entender, companheiros e companheiras, um quadro extremamente contraditório. Nós temos avanços, o cenário hoje é muito melhor do que era na época do Bolsonaro, então nós temos avanços que a gente deve saudar, e isso se deve à nossa luta, né? Nós temos muitas limitações desse governo, é um governo sob um cerco muito pesado, a correlação é muito desfavorável, e eu acho que nós temos grandes riscos. Então é um quadro muito contraditório, e é aí que se insere a comunicação. É um quadro de avanços, de limitações e de grandes riscos. De risco, inclusive, nesse sentido. Se o governo Lula afundar com todas as suas contradições, afundaremos todos. Essa é a opinião que eu tenho. Espero estar enganado, mas se o governo Lula afundar, afundaremos todos. O movimento sindical, inclusive, será uma das principais vítimas se o governo Lula afundar. Os avanços, aqui só listar. Nós tivemos uma vitória épica nas eleições presidenciais contra o fascismo, contra o golpismo no Brasil.
nós tivemos uma vitória importantíssima que foi derrotar uma tentativa de golpe, que não foi nem uma tentativa de golpe, foi um golpe. É bom a gente não esquecer que os caras invadiram e depredaram a sede dos três poderes, né? Invadiram o Senado, Câmara, invadiram o Palácio do Planalto e invadiram o Supremo. Nos Estados Unidos, a tentativa de golpe do Trump, eles invadiram o Congresso, invadiram o Capitólio, não invadiram a Casa Branca nem a Corte a Suprema Corte de lá. Aqui eles invadiram. Nós derrotamos esse golpe. Importantíssimo. Avanço. É só a gente ver o que é a volta do Brasil ao mundo, né? Brasil jogando novamente um papel altivo, ativo, né, no mundo, defendendo os interesses nacionais e se posicionando sobre grandes questões da atualidade. Avanço, políticas públicas. Eu às vezes vejo algumas pessoas falarem assim, não, mas são políticas públicas requentadas, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, né? Farmácia popular. Sim, são políticas públicas fundamentais, que foram destruídas pelo golpe do Temer e pelo fascismo do Bolsonaro, e que são retomadas. Importantíssimo. Só se ter uma ideia, no mês passado saiu um relatório que nós estávamos com 33 milhões de pessoas com fome crônica ou com insuficiência alimentar, e só em função da retomada de todas essas políticas públicas, 13 milhões de brasileiros passaram a comer o ano passado. 13 milhões de brasileiros passaram a comer, uma coisa para a gente ter comemorado muito. Eu não sei nem se o movimento sindical comemorou essa grande vitória, né? Então isso é um avanço. Avanço de ter feito um certo milagre com a economia, porque a economia estava afundando totalmente, paralisada, sabotada, e está conseguindo respirar minimamente. Respira por aparelhos, mas respira. Gera emprego, gera renda. Então isso é um avanço. Avanço no comportamento democrático desse governo. É um governo de diálogo com os movimentos sociais, com as centrais sindicais. Você vê, são 3 comissões interministeriais para discutir valorização do salário mínimo, trabalho por aplicativo, né, isso que o Marco já falou, para discutir negociação coletiva e fortalecimento de sindicato, né? Diálogo. Antes você não conseguia, com o Bolsonaro não tinha diálogo, ao contrário, era fascismo puro, né? Então isso é um quadro de avanço. Agora, é um quadro muito contido, né? Os primeiros governos Lula 1.0, Lula 2.0, Dilma 1.0, Dilma 2.0, foram governos de reformismo brando. Agora é um reformismo brando em câmera lenta, como diz o André Singer, né? É difícil, a situação é muito difícil desse governo. É um contexto mundial muito adverso, de guerras, de crise, de crescimento da extrema-direita. É um contexto nacional de economia, volto a dizer, travada e sabotada. E não é só sabotada pelo Bob Fields Neto no Banco Central, pelo Roberto Campos Neto no Banco Central. Não é só sabotada na política de juros, não. É sabotada também na política de austericídio fiscal. Tudo bem que nós tenhamos superado o teto de gastos, que era aquela aberração do Temer. Mas o tal do arcabouço fiscal também aprisiona demais esse governo. Então é uma economia que está travada ainda. Por isso que, diferente do que o Estadão diz, o Lula não tem sorte. Foram ações do governo que permitiram a economia respirar, mas ainda com muita dificuldade. Dificuldades enormes no Congresso. No Congresso o governo vive sob chantagem. Porque é isso, elegeu o presidente. Nós levamos uma surra nos governos estaduais, com exceção do Nordeste. Levamos uma surra no Senado, só se elegeu tranqueira para o Senado. General Hamilton Mourão no Rio Grande do Sul, esse picareta desse Safe em Santa Catarina, esse que está para ser caçado, Moro no Paraná, um astronauta em São Paulo, Damares da Goiabeira no Distrito Federal, Magno Malta no Espírito Santo, é só horror, horror puro. Na Câmara Federal foi outra surra. A esquerda toda, se eu juntar os 7 partidos do campo de esquerda, e eu estou sendo bastante generoso, a esquerda toda elegeu 133 parlamentares. Só o partido do Bolsonaro, o PL, elegeu 99. Dos 10 deputados mais bem votados no Brasil,
8 são de extrema direita, não são de direita, são de extrema direita. Começar desse Nicolas, lá de Minas Gerais, não é isso? São de extrema direita. Né? Então, um Congresso muito adverso, você está sob chantagem, porque aí a extrema direita, o Centrão se aproveita disso e faz chantagem sobre o governo. Arthur Lira virou um chantagista. O governo está sempre sob chantagem e sob o risco, é isso. Perigo de um pedido de impeachment paira no ar o tempo inteiro. E é bom a gente não dizer que não vai ter impeachment, porque nós dissemos isso na Dilma e teve. Então, muita dificuldade, e muita dificuldade no campo da mobilização social, que é uma coisa que a gente precisaria estudar mais, tem a ver com esses fenômenos que o Marcos Dantas apontou, né? Muita dificuldade no campo da mobilização social, tem a ver com a materialidade de classe e com a subjetividade de classe. Ver os atos agora de fevereiro, 23 de março, não foram grandes atos. Nós estamos com dificuldades de mobilização social, o que dificulta também o governo. Então, esse é o cenário que a gente tem. E eu acrescentaria mais um dado, porque mesmo apanhando, Bolsonaro anda apanhando bastante, né? Essa semana voltou a dizer que dá tiro se alguém for prendê-lo. Ele está meio desesperado, ele está meio encagaçado, né? Foge para a embaixada da Hungria, está meio encagaçado. Mas mesmo apanhando, o bolsonarismo segue com muita força. A extrema-direita está muito ativa. Ela está ativa nas ruas, vide a mobilização de fevereiro, gigantesca, na Avenida Paulista, grande, forte. Então ela tem militância, esse período de negação da política, de ascenso do fascismo no Brasil, destampou o bueiro, destampou o esgoto, abriu as portas, os portais do inferno. Então, essa direita está muito ativa, está com mais militância do que a esquerda. Muito ativa, está nas ruas, está nas redes, nós continuamos apanhando feio nas redes. Então, está nas ruas, está nas redes, está em articulação internacional, vide como essa direita está ousada, ela vai para apoiar a eleição do Milei na Argentina, depois vai para apoiar a eleição do fascista lá do Chega em Portugal, agora está totalmente envolvido, foi lá apoiar a eleição do fascista de El Salvador, do líder dos presídios de El Salvador, e está toda animadinha com a possibilidade da volta ao poder do Trump nos Estados Unidos em novembro. Está com muita articulação internacional, vai ter agora um seminário que deve ocorrer em Santa Catarina, vai ocorrer em Santa Catarina, que eles estão prevendo a presença de lideranças da extrema-direita do mundo inteiro, na tal da CEPAC, que é esse centro conservador, que na verdade é um centro fascista. Então, muito articulada internacionalmente, muito articulada institucionalmente. Você imaginar que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é a porta de entrada de todos os projetos no Legislativo, caiu na mão de uma fascista de Santa Catarina, essa Caroline. Ou você imaginar que uma comissão estratégica como educação caiu na mão desse fascista, desse Nicolas de Minas. Então, muito na ofensiva no terreno institucional e muito se preparando para a eleição desse ano. Eu diria, posso estar equivocado, e espero estar equivocado, que a extrema-direita está se preparando muito melhor do que o campo popular para as eleições de outubro próximo. O projeto eleitoral do PL, que é o partido do Bolsonaro, é de eleger 1.500 prefeitos no Brasil. É um projeto eleitoral ousado, muito ousado. E é bom a gente lembrar que a extrema-direita não está só no PL. O Mourão, senador no Rio Grande do Sul, não é do PL, é do Republicanos. A Damares, do Distrito Federal, não é do PL, é do Republicanos. O Tarcísio, governador de São Paulo, é do Republicanos. O bolsonarismo está espalhado em vários partidos, né? O partido de aluguel principal é o PL, mas ele está espalhado em vários partidos. Então, esse é o risco. Nós temos uma extrema-direita muito ativa. Eu acho que é nesse cenário que se insere a comunicação. A comunicação que o governo está fazendo, que os movimentos sociais estão fazendo, servem para enfrentar esse cenário? Essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer.
servem para enfrentar esse cenário? Eu diria, e espero também estar enganado, lógico que não é a comunicação que vai resolver todos esses problemas. O Marcos, nessa abordagem mais ampla, demonstrou isso de forma cabal, né? É um problema muito maior, né? Mas a comunicação é estratégica para definição de rumos, definição de caminhos. Eu diria que nós não estamos preparados. Não estamos preparados. Eu faço um balanço